Amém, povo de Deus? É uma alegria imensa estar com vocês. Hoje nós colocamos mais algumas cadeiras. Acho que nós acrescentamos mais 20 cadeiras. E a gente está vendo que a gente precisa urgentemente fazer alguma coisa. A gente vê que Deus está fazendo algo muito extraordinário em nossas vidas. Amém? E você precisa estar junto conosco. Hoje nós estamos aqui nesse cenário um pouco mais bonito, né? Eu tinha colocado aqui uns arranjos meus, mas eu louvo a Deus para a vida da irmã Thelma, que ofertou para nós esses arranjos. Muito lindo, que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida, irmã Thelma. Que nunca falte o azeite, o óleo e o dinheiro sobre a sua vida. Amém? Os adolescentes podem também seguir já o Júlio, já está ali atrás para ministrar para a vida de vocês. A galerinha de 11 a 14 anos pode acompanhar. Será um tempo precioso. A sua criança também, se você quer que ela participe também, faça a sua inscrição com as irmãs do Espaço Kids, para que a gente possa também estar colocando o nome dela na escala, né? Vai ser um tempo maravilhoso. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22. Nós vamos dar continuidade. Nós já estamos falando sobre a vida de Abrão já há alguns dias, e nós vamos dar continuidade lá no capítulo de número 22, do versículo de número 1. E aconteceu depois destas coisas, que Deus provou a Abrão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Esse texto, para a gente entender um pouco o que significa tudo isso que esse texto está falando aqui, a gente precisa voltar um pouquinho, porque justamente Deus, ele chama Abrão para se tornar um pai de uma grande nação, e ele sai da sua terra aos 75 anos de idade, mostrando que para Deus não importa se você é novinho ou se você é um pouquinho mais velho. Se Deus tiver uma obra, um propósito na tua vida para fazer algo, você pode ter certeza que Ele vai fazer. E Ele vai fazer alguma coisa também para te despertar, para te chamar a atenção, para que você venha conquistar aquilo que Ele tem para a sua vida. E Abraão, ele justamente com 75 anos de idade, ele é matriculado na escola de Deus, ou seja, na escola da fé. E ele passou por grandes momentos, experiências extraordinárias, e algumas dessas experiências ele foi testado. Deus testou a vida de Abrão, colocou inúmeros desafios para que ele pudesse abrir os olhos para ver o poder que ele tinha. E já no capítulo 22 você vai encontrar esse texto iniciando assim: depois destas coisas, Deus colocou Abraão à prova. Depois de que coisas, pastor? Primeiro, os testes que ele enfrentou. O primeiro teste foi o de sair da casa. Saia do meio da tua casa, do meio da tua parentela. Irmãos, para alguns parece fácil, mas não é fácil você sair de perto, principalmente da onde você tem um refúgio, aonde você tem um ambiente a qual você pode recorrer, é ou não é? Um ambiente a qual você pode ir almoçar domingo. Mas Deus chama Abraão e diz: olha, eu quero que você seja um grande homem, um pai
de muitas nações, você será um homem extraordinário, você vai fazer grandes coisas. E ele então acredita e ele sai de perto da sua família, e a Bíblia diz que ele leva Ló, e a gente já falou nas outras ministrações que Ló foi um empecilho na vida dele, e ele chega depois de um tempo ao destino, que foi Canaã. E quando ele chega lá, ele enfrenta mais um desafio, que foi o desafio da fome. Em vez dele perseverar, em vez de ele suportar aquilo que Deus estava projetando para ele, ele simplesmente desce para o Egito. E quando ele vai para o Egito, ele começa a padecer algumas situações em sua vida, tanto ele como toda a sua casa, fruto da sua desobediência. Então esse teste da fome ele fracassou, porque ele poderia ter permanecido, porque na maioria das vezes nós permanecemos em algum ambiente quando tudo vai bem. Agora, se chega a fome, a gente já começa a não acreditar que foi Deus que fez, Deus que enviou, Deus que mandou, porque a gente começa a duvidar. Então ele não acreditou que Deus poderia suprir ele diante daquele desafio. Por isso ele desce para o Egito. E o resultado não foi muito favorável. Houve alguns constrangimentos, a qual nós também já falamos para cada um de vocês. Terceiro lugar, Abraão enfrentou o teste do desligamento com Ló. Ele falou: Ló, teve um problema entre eles, os pastores começaram a brigar entre si, de maneira que eles tiveram que romper. E Abraão então tem que olhar para ele e diz: olha, você escolhe aonde você deseja ir. Ele deu o direito e o privilégio de Ló escolher o lugar a qual ele deveria ir. Porque se fosse analisar, ele poderia muito bem, obrigado, irmã, ele poderia muito bem dizer assim: não, eu que vou escolher primeiro. Não, ele simplesmente deixou Ló seguir o seu caminho. E Ló olha para as terras de Sodoma e diz: aquele é o lugar, é o melhor lugar. E ele então vai para este lugar, e Abraão vai para outro. Ele enfrentou também o desafio que foi do teste da guerra, porque Ló começa a dar trabalho, e ele então vai preso. E a gente sabe da história, que é aquela luta dos 5 reis contra 4. E Abraão levanta os seus 318 homens nascidos da sua casa e vai atrás do seu sobrinho. A partir daquele momento, Abraão começa a entender o propósito de Deus, porque você não tem como vencer uma guerra tão grande se Deus não estiver naquele ambiente. E ele então começa a ver a grandeza de Deus. São testes que Abraão começou a passar. E ele então passa para o outro teste, que foi da questão financeira, porque ele poderia muito bem ficar com todo o despojo ali de Sodoma, porque ele venceu a guerra. Mas ele simplesmente abre mão, ele não quer levar nada, ele não é preso a dinheiro, ele não é preso a nada disso mais. Agora ele é preso unicamente, o seu coração unicamente é daquele que o chamou para ser um pai de uma grande nação. Ele começa então a abrir o entendimento, ele começa então a entender o que Deus estava querendo fazer. Só que chega um momento na vida dele, um teste crucial, que é o teste da credibilidade da promessa. Aquele que fez a promessa lá atrás, que disse que ele seria um pai de uma grande nação, e ele simplesmente olha para si e não vê que ele não tem filho. E então ele resolve dar um jeitinho na promessa. A sua esposa fala: olha, a gente não vai ter filho, eu já sou velha, e você também não está lá essas coisas. Então o que vai acontecer? Você vai pegar minha concubina, e ela vai te dar um filho. E a Bíblia diz que dessa situação nasceu Ismael. Inclusive por causa dessa ajudinha que Abraão tentou dar, até hoje o povo vive em guerra.
Os irmãos ficam em guerra. E no capítulo 17, você vai ver que ali, justamente naquele momento, Deus faz uma aliança com Abrão. E a primeira coisa que ele faz é mudar o nome dele. Ele diz: olha, você não se chamará mais Abrão, mas agora o seu nome será Abraão. E ele muda o nome dele, dizendo: olha, aquele estilo de vida que você vivia lá atrás, a vida de Abrão, não significa nada mais. Agora você é um novo homem, e você precisa entender isso. Ele saiu aos 75 anos, e quando Isaac nasce, agora ele tem 100 anos. E eu acho interessante de toda essa trajetória, porque a Bíblia fala: depois destas coisas, ou seja, depois de tudo isso que eu falei para vocês, depois de agora ele está com o seu filho, ele está feliz, porque ele estava vendo que realmente Deus era fiel, ele estava animado, como a gente fica quando a gente recebe alguma coisa de Deus, e ele estava muito feliz. E no capítulo 22 que a gente leu, a Bíblia diz assim: e disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus simplesmente faz a promessa, e agora ele pede que ele entregue o filho no altar, que ele entregue tudo para ele. Na realidade, Deus estava querendo mostrar que ele era poderoso. Deus estava querendo mostrar para a vida de Abraão que toda a trajetória foi unicamente exclusiva, centrada na própria história que Deus cultivou para ele. É por isso que ele estava vivendo tudo aquilo. E a primeira lição que eu aprendo com esse texto é: todas as vezes que Deus quer levar uma pessoa para um outro nível, Ele prova essa pessoa. Quantos aqui querem viver um outro nível em Deus? Espere por provas, espere por testes de Deus. Deus vai fazer alguma coisa para conhecer o teu coração. Ele vai te dar dinheiro para ver o que você faz com ele. Ele vai te colocar numa situação aonde você pode dizer não para o pecado e dizer sim para Deus. E Ele coloca você justamente diante de algumas situações, é para ver o seu coração, se você realmente o ama de todo o seu coração. Então não pense que você será aprovado sem ser provado. Quer ser aprovado? Então se prepare, você vai passar pelo teste. Você entra numa aula do Detran, você precisa fazer uma prova, um teste, sim ou não? Você tem que passar por aquilo. Se não conseguir, não adianta. Você vai fazer um concurso público, tem um teste. Se você não conseguir, você também não entra. Sim ou não, gente? Você vai para uma empresa, entrega um currículo, é um teste. E algumas pessoas vão olhar para o seu currículo, e se seu currículo não for do jeito que eles querem, você é descartado, e você não entra. E com Deus não se há negociação. Ele quer saber se você realmente pertence a Ele. Ele quer saber se realmente você está desprendido de tudo para viver uma vida com Ele. Da mesma forma que Enoque, a Bíblia diz que ele andou com Deus e Deus o tomou para si.
Irmão, esse texto é incrível. Imagine um dia, eles estavam caminhando juntos, trocando uma ideia. Talvez ele falando: Deus, como é bom a gente estar junto, como é bom a gente manter esse relacionamento. Só que já estava ficando tarde. E ele chega para Deus e diz: olha, Deus, já está ficando tarde, eu preciso ir para casa. E Deus fala: não, Enoque, hoje você é que vai para minha casa, e lá você não vai sair jamais. Porque são essas as provas, os testes que Deus faz. Ele vai nos dando o privilégio e a oportunidade de nós sermos alguém nele. Porque Ele é um Deus bom. Mesmo a gente sendo mal, Ele é bom. Mesmo às vezes a gente fazendo tanta coisa ruim, Deus ainda tem misericórdia da gente. Ele ainda estende a sua mão. Ele nos dá o privilégio de acordar, de abrir os olhos e fazer uma nova trajetória, um novo começo. Entenda isso. Se Deus colocar algum teste sobre a tua vida, se você for provado em alguma coisa, fique firme. Confie naquele que te fez a promessa, porque Ele é fiel para cumprir todas as coisas na sua vida. Ele é fiel. Ele unicamente quer saber se você confia nele. Ele quer ver a sua atitude diante dos desafios. Ele quer ver a sua reação. E muitas das vezes nós somos reprovados por Deus, por nossas atitudes, por nossas ações. E quando nós somos reprovados, infelizmente a gente não avança. Então preste atenção: todo bloqueio espiritual na sua vida, não é Deus que faz, é você mesmo que faz Ele fazer. Você vê que quando o marido e a mulher, inclusive ontem nós tivemos um momento especial com os casais, foi maravilhoso. 55 casais aqui ontem, irmão. Pensa num negócio bom. O casal, quando está brigado, quando discute a relação, a Bíblia diz que quando se há uma briga, até as orações são interrompidas. Não adianta nem falar. Tem que fazer o quê? Se retratar, se reconciliar. Se nós queremos algo com Deus, nós, se você não sabe, nós somos a noiva do Senhor. E tem muita gente que inclusive já faz muito tempo que não conversa com o noivo. E as orações, elas ficam bloqueadas, ficam interrompidas. Quantos aqui têm promessas de Deus? Deus vai te provar, para ver se você está apto para alcançar aquilo que você quer. Deus vai te provar, porque Deus, Ele prova aquele quem Ele quer aprovar. Se você tem um chamado em Deus, e se você sabe disso, você precisa urgentemente voltar para o Senhor. Porque assim, irmão, você sabe como é que Deus me prova? Como é que Ele te prova? Ele usa uma embalagem que você não gosta. Ele vai usar um líder para te confrontar, para te provar em algumas situações, só para ver a tua reação e os teus pulos, para ver se você passa no teste. Deus vai usar o seu pastor,
só para ver a sua reação. Vai usar o seu patrão lá no trabalho, vai usar a esposa dentro de casa, vai usar o marido, vai usar os filhos, só para ver o teu coração, para ver como é que você reage. Se você tem coragem realmente de se submeter à vontade de Deus, mesmo diante dos desafios. Porque se você tiver coragem, você vai passar no teste e você vai conseguir entrar no próximo nível em Deus. E você vai ver o que Ele vai fazer. Você pode ver, irmãos, com a gente é assim, nós vamos experimentando níveis em Deus. Eu me lembro quando eu me converti, como a gente era menino, como a gente não compreendia muito bem as coisas. Mas se você for perguntar para mim, pastor, o senhor já foi provado diversas vezes, e muitas delas eu fui reprovado, porque eu não conhecia ainda quem era o Deus que eu servia. Mas quando eu comecei a compreender quem Ele é e o que Ele pode fazer na minha vida, eu entreguei tudo em Suas mãos. E mesmo entregando tudo, Ele ainda coloca a gente num canto, Ele ainda imprensa a gente, para ver se o que sai de dentro de nós é algo que vai agradar o seu coração. Talvez você esteja passando por alguma coisa, alguma situação. Às vezes a gente fala, é o diabo. Irmão, o diabo já está vencido. Deus só prova quem Ele quer aprovar. E se Ele quer te aprovar, espere, confie, porque a vitória é certa para a tua vida. Ele pode fazer isso. Então, não pense jamais que na hora da prova é perseguição, só pode ser. Por que as pessoas estão fazendo isso comigo? É o diabo, só pode ser. Não pense assim. É Deus espremendo a tua vida, porque Ele é o oleiro, você é o barro. Você lembra de Saulo? Saulo achava que ele era o top, mas um dia ele tem um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e ele fica cego. Depois que ele fica cego, ele passa 3 dias orando, e o Senhor aparece a Ananias e diz, olha, você vai atrás desse homem, porque ele para mim é um vaso escolhido. Deus estava espremendo um pouquinho a vida de Saulo, mas muita coisa ainda estava por vir. Porque se você for ler, quando agora ele se torna Paulo, você começa a ler lá em 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver os seus sofrimentos, e ele vai dizer, em trabalhos muitas vezes, em fome muitas vezes, em perigo de morte muitas vezes, passei frio, fui cutucado com vara, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri açoites, em perigo de rios, em perigo de assaltantes, em perigos entre falsos irmãos. E ele diz, quem enfraqueça que eu não enfraqueça, quem se escandalize que eu não me abrase. Se preciso gloriar-me, eu vou me gloriar no Deus que fez a promessa na minha vida, porque Ele é fiel para cumprir tudo. Provas, e você só se torna uma pessoa melhor quando você passa por uma situação ruim.
Às vezes você fica olhando até para as pessoas que estão no hospital. Às vezes a gente não dá muito crédito, mas vai parar lá dentro, que você começa a pensar, bem que algum irmão lá da igreja podia vir aqui me ver. E sendo quando você está com saúde, você não se preocupa de visitar ninguém, mas nós queremos ser visitados, nós queremos ser amados. Então, irmãos, se prepare. Quem quer ter paciência aqui? Quem quer ser paciente em casa com o marido, com a esposa, com os filhos? Levanta bem alta a mão para eu ver. Ih, só o tanto de gente. Quer ser paciente? Você precisa então de tribulação. Porque a Bíblia diz que a tribulação produz paciência. Deixa eu perguntar de novo, quem quer paciência? Ninguém mais? Ah, então. Antes de promover alguém, Deus sempre levanta gigantes. E quem tem que enfrentar os gigantes é você. É você que tem que ir de encontro a eles. A Bíblia diz que Israel passou por um momento desse, e diz que o gigante Golias afrontava o povo. E Davi foi levado, estava levando uma marmitinha para os seus irmãos. Ele nem guerreiro era, mas quando ele vê a afronta, ele não admite aquilo. E ele diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o povo de Deus? Isso não é justo. O pessoal fala: cala a boca. Irmãos, preste atenção nisso. Muitos guerreiros não querem lutar as suas lutas por causa dos gigantes. Eles tremem na base. Mas Deus está levantando homens e mulheres que são segundo o seu coração, para enfrentar os gigantes e para vencer os seus gigantes. E essas pessoas são vocês. Davi se levantou. Você sabe por que Davi se levantou? Não foi porque ele era bom, não foi porque ele era o melhor da sua casa, não. Ele nem apresentado para Samuel foi. Ele era o pior da sua casa perante o seu pai e os seus irmãos. Mas quando Deus quer promover alguém, Ele coloca desafios grandes. Ele usa pessoas do lado, reis, príncipes, governadores. Deus faz alguma coisa para promover a vida de alguém. E eu acredito que esta noite Deus está promovendo a vida de alguém aqui. Deus está promovendo a tua vida. Então se prepare para enfrentar os seus gigantes. Não fique com medo, muito pelo contrário, tenha coragem. Um jovem pastor rejeitado se tornou homem segundo o coração de Deus. Às vezes a gente olha para nós, e às vezes as pessoas olham para a gente, nos desprezam, não dão nada pela gente. E às vezes a gente sofre com isso. Algumas pessoas choram por isso, porque a gente diz no nosso coração: poxa, por que eles não me aceitam do jeito que eu sou? Por que precisa ser assim? É porque eu não tenho dinheiro? Você pode ver que fulano e ciclano e beltrano, eles convidam, e eu sempre fico de fora.
ninguém me vê. São coisas que a gente coloca dentro do nosso coração. Deixa eu te falar, tudo isso pode ser verdade para quem usa desse artifício, mas não é assim com Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele pega o homem do monturo, da lama, de um charco de lodo, e firma os seus passos. Ele coloca os seus pés na rocha, e ainda faz ele se sentar com os príncipes da terra. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus que Ele não olha a aparência. Lembra quando Samuel foi ungir o rei? Inclusive Davi era um dos participantes. Veio Samuel e disse: só pode ser esse, que acaba bonito. Eliabe foi entrando a galera toda. Ele diz: rapaz, não olhe assim, que eu não olho como você. Eu olho o que está dentro. Deus olha para dentro de você. E se você tiver um coração acertado em Deus, conectado com Deus, tudo que os outros falam é balela. É por isso que eu quero te declarar uma palavra hoje sobre a tua vida. A promessa de Deus para você ainda está de pé. Permaneça com seu coração centrado em Deus. Não deixe que as outras pessoas venham colocar você no lugar que Deus não queira. Deus quer te promover, então enfrente os seus gigantes. Levante-se. A prova, ela é a ferramenta que Deus usa para te qualificar. E você vai passar pelo teste. Você vai ser aprovado. Tem gente que acha que caiu de paraquedas aqui na Igreja Novo Tempo. Não, irmão. Deus te trouxe aqui para você viver justamente um novo tempo. Você não entrou aqui esta noite por acaso. Deus fez você chegar aqui. Você sabe por quê? Porque você chegou caído, e Ele está dizendo para você: hoje eu vou te levantar. Hoje é o dia de se levantar. A aprovação, irmãos, é Deus trabalhando em sua construção. É na prova que Deus constrói o seu caráter. É na prova que Deus muda a sua identidade. É que você começa a entender que você agora é uma outra pessoa, uma pessoa diferenciada. E quando você começa a entender que você tem uma identidade e que você é filho de Deus, você não é mais uma pessoa qualquer. Ele te dá chaves, chaves de acesso, chaves para acessar portais espirituais que nenhuma chave humana abre, mas a chave que Deus entrega, ela abre portais espirituais. São lugares que você vai entrar, a qual ninguém vai entender, mas é Deus te promovendo, é Deus te colocando. Deus, Ele prova Isaac, Deus prova Abraão, quer dizer. E quando Ele prova Abraão, Ele diz: eu quero o seu Isaac. Eu não te dei. Deus faz assim, irmão. Deus te dá uma empresa para ver se você tem coragem de entregar ela para Ele. Deus te dá uma empresa justamente para na hora do culto, para você ser provado se você vai ter coragem de abaixar as portas e dizer: eu vou cultuar o meu Deus.
Deus te dá coisas, Ele começa a te promover, Ele começa entregando na tua mão, mas se você não zelar para aquilo que Ele está te dando, Ele toma tudo de você. Ele arranca de você, porque você não é nada como eu não sou nada. Nós somos humanos, mortais. A nossa vida pertence a Ele. Se Ele quiser arrancar a nossa vida agora, Ele arranca. É por isso que Deus prova. Agora imagine para Abraão, irmãos, isso. Ele diz: poxa, eu era Abraão, tinha uma vida torta, fiz tanta coisa errada. Deus me faz a promessa, eu passo por tanto teste, e agora que eu estou feliz, Ele pede o meu filho. Para muitos talvez você não entenda isso, irmãos, mas Isaac era um filho improvável. A sua mãe era estéril, mas Deus tinha feito a promessa. Abraão estava desnorteado, porque era o filho da sua velhice. Ele sabia que Deus tinha dado um jeitinho para ele fazer aquele menino. Ele já estava velho, era o filho da promessa. E Deus chega e diz: eu não te fiz a promessa, eu não te dei a promessa, agora me dá a promessa. É o que Deus faz com a gente, justamente para Ele ver se a gente tem coragem de entregar tudo para passar para o outro nível. Talvez Deus está pedindo algumas coisas para você hoje, e você sabe o que é. Primeira coisa, quando a gente fala Deus está pedindo algo, muita gente pensa que é dinheiro, irmãos. Deus, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele não precisa do seu dinheiro. Agora você precisa do dinheiro que Ele tem, porque tudo que tu tem é Ele que dá. Até o trabalho que tu tem, foi Ele que abriu a porta, porque se Ele fechar, tu também não tem emprego. Deus, Ele é tudo para nós, e Ele dá tudo para nós, mas Ele quer saber também se a gente tem coragem de dar tudo para Ele, porque Ele entrega 100% para nós, e quando nós vamos entregar alguma coisa para Ele, a gente quer entregar quanto? 5%, 10%, 90%, não. Entregue-se 100%, confie totalmente no Senhor que te chamou e te escolheu, e você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Quem deseja entrar para o próximo nível, precisa estar disposto de entregar 100% à vontade de Deus. Quer ser um líder excepcional? Um líder de célula, um pastor? Você quer ser? Levanta a mão. Isso. Entregue 100% a Ele. Entregue a sua vida à vontade dEle, que a vontade dEle é perfeita, é boa e é agradável. Então entrega tudo. Tudo. Promova o reino de Deus. Porque quando você vai fazendo as coisas de Deus, você não precisa se preocupar com as suas, Ele vai fazendo por você. Irmãos, Deus, Ele cuida da gente. Eu acho que já tem mais de 2 anos que eu não vou no hospital. Vou nem falar muita coisa, porque senão a gente para lá, né? Mas isso é o cuidado de Deus. Deus tem cuidado de você. Você está aqui hoje.
bonitinho, bonitinha, arrumadinhos. Respirando sem ajuda de aparelho. Se não é Ele na nossa vida, irmãos, o que será de nós? O que será das nossas vidas sem o Senhor? E a gente precisa entender que os lugares que Deus nos coloca é para tirar o melhor de nós. Mas às vezes, quando nós não entendemos o propósito, de nós sai o pior, porque saem murmurações, a gente fica constrangido com as coisas que Deus às vezes faz a gente passar. Como um filho quando fica doente, a gente fala, meu Deus, por quê? E parece que a gente quer tomar a dor dele para nós. Melhor que ele tivesse bom e a gente no lugar. E Deus às vezes Ele olha para nós assim, nós doentes, precisando de cura, e Ele quer entrar no nosso lugar. Ele quer nos resgatar daquela situação. Mas Ele sabe que ali é a única maneira de você se aproximar para perto dEle. Então Ele te deixa lá, até você entender que você precisa dEle. Nós precisamos do Senhor, amém, queridos? Então, quando você for provado, nunca murmure, lembre sempre da promessa. Não murmure, lembre-se da promessa. Deus tira o povo do Egito, fez a promessa, vocês vão para uma terra que manda leite e mel. Mas na prova, que era o deserto, eles murmuram e eles não entram. Porque eles não acreditaram na promessa. E ela estava agora diante dos olhos deles. Estavam vendo tudo. Eles mesmos testificaram, pegaram o fruto e disse: olha, a terra é boa, o fruto é bom. Mas só entrou 2 na terra prometida. Você sabe o nome deles? Osés e Caleb. Sim ou não? Isso mesmo, Josué e Caleb. O nome dele era Osés, o nome dele foi mudado. Esses homens entraram porque eles acreditaram no Senhor e na promessa que Ele tinha feito. Deus pediu para Abraão: eu quero que você leve no altar aquilo que é mais importante para você, teu filho, filho que tu ama. Se fosse um pedido para mim, irmãos, isso era suportar o insuportável. Mas a Bíblia diz que ele foi obediente. Mas ali ele foi movido por uma ação sobrenatural. Ele então foi e ele levou o seu Isaque diante do altar. Agora, ele suportou. Então você vai passar por testes. A prova vai estar bem. E quando a gente não entende que a gente já está passando por ela, que é assim, né, irmãos? A gente está passando por uma prova, a gente fica ali orando. Em vez da gente continuar orando, a prova está chegando ao fim, a gente começa a dizer: por quê?
e a gente volta para o início, porque a gente não entendeu. É por isso que eu quero falar justamente ao seu coração isso. Confie em quem fez a promessa para você. Confie no seu Deus, o Deus provedor, Jeová Jiré. Seja dependente da provisão divina. Diga: eu preciso ser dependente das provisões de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que Abraão pegou a madeira, simples madeirinhas, e colocou nas costas de Isaac. E a criança foi levando aquelas madeiras. Eu fico observando como é que Deus faz. Jesus também um dia levou as madeirinhas de todos nós em suas costas para o sacrifício, para o altar. Irmãos, se nós compreendermos quem é esse Deus, a gente vai começar a viver a nossa vida melhor. Porque as provas, elas vêm, mas elas passam. Deus não passa. Nós vamos passar. Vai entrar outra geração, a geração dos nossos filhos, a geração dos filhos deles. Gerações e gerações e gerações já passaram. E com a gente também não vai ser diferente, mas Ele vai continuar sendo Deus. Entenda isso, entenda quem Ele é na tua vida. Isaac então diz: cadê o cordeiro, papai? Cadê o sacrifício? E Abraão olha para o seu filho e diz: o sacrifício é o Senhor. O sacrifício é você, meu filho. Mas ele levou, irmãos, levou tudo. Entregou tudo que tinha. Eu acho linda essa história, irmãos. Porque Abraão tinha dependência de Deus. Ele sabia quem Deus era, por mais que ele tivesse vivido um passado torto, de tantos erros, uma vida de um Abrão, mas agora ele era o Abraão de Deus. Ele não estava compreendendo muito bem, mas ele foi obediente. Abraão então preparou o altar, amarrou o menino, colocou, creio, com lágrimas nos olhos, igual eu estou aqui agora, colocou o menino no altar e pegou o cutelo. Ele levantou o cutelo e ele ia fazer isso, irmãos, que ele sabia que embora ele fizesse isso, o Deus que fez a promessa ia trazer o seu filho de volta, porque ele acreditava nisso. E talvez você não compreenda, houve o sacrifício. Por mais que você está olhando lá o cordeirinho que apareceu, que Deus trouxe, mas o sacrifício foi Isaac. É por isso que você, quando lê as Escrituras e vê Jesus carregando um madeiro, você vê também que Jesus ressuscitou, o Isaac ressuscitou. Deus, Ele mostra para a gente algumas coisas. Aí lá em Gênesis 22, versículo 11 diz assim: mas o anjo do Senhor deu um grito desde os céus e disse: Abraão, Abraão, não faça isso. E ele cessou aquele momento.
E a Bíblia diz no versículo 15, a mesma coisa. Então o anjo do Senhor bradou: Abraão, pela segunda vez. E Deus então disse para ele: por mim mesmo eu jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não negaste o teu filho, eu quero dizer, o teu único filho, eu quero dizer que você passou na prova. Eu vou te abençoar grandemente, eu vou multiplicar a tua descendência como ante as estrelas dos céus, como a areia da praia. A tua descendência possuirá as portas dos teus inimigos. Deus estava dizendo: eu sou fiel, porque você teve coragem, porque você acreditou em mim. Eu quero dizer que todas as coisas eu vou entregar em tuas mãos. Hoje não é diferente com a gente, irmãos. A Bíblia diz que Deus entrega as chaves dos céus para nós, de maneira que tudo que a gente ligar aqui é ligado lá. Nós temos acesso a esse portal. Eu acredito que Deus está bradando hoje em algumas vidas aqui, irmãos. Ele está dizendo: a tua prova acaba hoje. Você vai experimentar um outro nível ao qual você nunca experimentou, porque eu sou Deus na tua vida. Eu sou o teu Deus. Então, irmãos, passe pela prova. Passe pela prova. Eu acho lindo esse texto, porque se você ler o capítulo 22, irmão, gaste pelo menos um mês lendo só esse capítulo. Você vai aprender tanta coisa. Abraão subiu com Isaac. Mas quando ele desce, Isaac não é citado mais. A Bíblia diz lá, ó, versículo 19: então Abraão tornou aos seus moços, aos seus servos, e levantaram-se e foram junto a Beceba, e Abraão habitou ali. Você sabe por que não fala mais no Isaac? Porque o Senhor aceitou o sacrifício. Então deixa eu te falar, hoje é dia de você entregar todo o seu Isaac, entregar tudo que você tem, entregar a tua família, entregar os teus negócios, entregar aquelas pessoas que você diz: meu Deus, são um milagre. Entregue tudo 100%, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Ele é fiel para cumprir a promessa. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Se você ler mais para frente, você vai ver o nascimento de Rebeca, a promessa de Isaac. E hoje o Senhor está fazendo nascer promessas aqui. Deus está trazendo hoje sobre a tua vida algumas coisas, algumas lembranças, que talvez você nem lembrava mais daquela promessa que Ele tinha feito para você. Mas hoje Ele te diz: ei filho, ei filha, eu sou o Senhor, e eu sou fiel para cumprir a promessa na tua vida.